Bom, gente, então, a partir de agora, a aula de metrologia está sendo gravada e essa é a nossa aula número 4, né? Nós tivemos aula essa semana já, né, terça-feira, e nós vamos continuar, né, avançando nas nossas discussões aqui, né? Então, aula 4, vocês estão vendo aí, olha, nós vamos falar de algumas nomenclaturas que são muito utilizadas dentro da área de metalurgia, de metrologia, né? Nós vamos falar de sistema de medidas e também sobre conversões. Então, essa aula, ela tem em torno aí de previsão dela, 40 e poucos slides. É uma aula um pouco demorada, né? Vai depender do andamento aqui da nossa conversa, mas eu não tenho certeza se ela vai terminar hoje, tá? Então vai depender aí do rendimento nosso. Se terminar, tudo bem. Mas a previsão aí, gente, é em torno aí de 50 minutos. Tá certo? Então vamos ficar de olho no relógio aí para a gente não estourar o tempo, tá bom? Vamos lá. Na aula anterior, eu lembro que eu pedi para vocês, eu perguntei assim, o que é medir? Quem lembra disso? Acho que o Vandenberg respondeu isso aí, né? Estava perguntando o conceito, né? Quando uma pessoa mede, né? O que é medir? Então, a palavra mais assim interessante que a gente conseguiu apurar a partir dessa definição é a palavra comparação. Então, quando você vai medir, você de certa forma compara, né? A gente deu alguns exemplos aqui e a gente viu também que é possível medir de forma intuitiva, né? Através da nossa capacidade natural, né? Pelo nosso senso dimensional. E também, né, de maneira geral, né, as medições ocorrem através do uso de instrumentos. Então, essa definição aí de medir, né, ela também tem a ver com o conceito de medição. Então, se você chegar para alguém e falar assim, olha, o que é medição? Então, vai responder praticamente a mesma coisa. Medição é que vai nos remeter ao conceito de medir, e esse conceito traz em si a ideia de comparação. Então, medir é o quê? Comparar, seja com instrumento ou não. Medição é o processo de medir, né? Agora, o importante também dizer que dentro desse conceito, que a gente só vai poder comparar coisas de mesma espécie. Por exemplo, se eu estou medindo volume, eu não posso relacionar volume com medida de distância, quer dizer, com medida de tempo, com medida de massa. Quer dizer, cada grandeza, ela é diferente, entendeu? Então, eu só vou poder comparar coisas, né, da mesma espécie. Por exemplo, eu não posso usar a trena, né? Por exemplo, né, a trena é um instrumento, né, de medição. A trena é usada para medir distância. Eu não tenho como usar a trena para me medir tempo. Não, tempo é relógio. Então, existe um instrumento adequado para cada grandeza que se quer medir, e o processo de medição em si, ele está relacionado com a grandeza que está sendo medida, né? E no aspecto de comparação, por exemplo, elas só podem ser comparadas dentro da mesma espécie. É claro, né, no caso, né, citando outro exemplo aqui, no caso de medição de distância, eu tenho, né, várias formas de medir isso. Existem distâncias maiores, que aí eu vou usar, né, um sistema de unidade diferente. Por exemplo, se eu for falar de uma distância de viagem, né, de Timóteo a Belo Horizonte, eu não vou usar milímetro, né? Eu vou usar quilômetro. Então, eu tenho aí, né, o sistema de unidade e tenho, né, os múltiplos e submúltiplos dessa unidade para mim me expressar, né? Agora, se eu for medir algo bem pequenininho, aí eu vou ter, né, uma unidade também correspondente ali. Então, é isso que eu queria dizer para vocês, né? A medição só podem ser comparadas, né, com coisas da mesma espécie. O que é grandeza? É outra nomenclatura muito usada aqui dentro da metrologia.
Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, ou seja, quantitativamente comparado. Então, tempo, massa, volume, pressão, né, temperatura, distância, tudo isso é grandeza. Então, é a série delas, né? Potência elétrica, corrente elétrica, tá certo, gente? E aí nós já sabemos, né? Existem vários tipos de grandeza e cada uma pode ser medida também dentro do critério de comparação, né? Que é o procedimento normal para todas elas. Outro conceito importante que a gente vê muito falar dentro do campo da metrologia é unidade. Eu estou passando esses conceitos para vocês, gente, porque muitas vezes a gente confunde, né? Você pergunta uma coisa, a pessoa responde outra. Quer dizer, o que é medição, o que é medir, o que é grandeza, o que é unidade? Unidade. Entende-se por unidade um determinado valor em função do qual outros valores são enunciados. Ficou confuso aí, não ficou? Né? O que é unidade? Unidade de medida. Eu vou dar um exemplo pela frente aí que vocês vão entender melhor, né? Daqui a pouco eu dou um exemplo de unidade. Eu tenho um desenho aqui que eu trouxe que vai detalhar melhor para vocês. Mas a definição é essa aí, ó. Entende-se por unidade um determinado valor, né? Em função do qual outros valores serão enunciados. Então, como o processo é de comparação, então a gente vai ter valores aí para a gente poder comparar e definir a unidade. Padrão. Padrão, conceito de padrão é a materialização da unidade e é influenciada pelas condições físicas, né, do objeto que está sendo medido, ou seja, do mensurando, né? Então a gente vai perceber, por exemplo, que dentro de um processo de medição normal, né, o padrão ele pode variar, né? Então as condições físicas, né, do mensurando, ela influencia nessa variação. Então muitas vezes na hora que você vai medir, você precisa fazer algum tipo de controle, né, desses parâmetros para que o resultado, né, da sua medição não fuja, né? Não tem aí uma divergência muito acentuada. E agora, chegamos no ponto talvez mais importante, que vai ajudar a gente a avançar um pouco mais nesse conceito, para a gente começar a entender, né, exatamente, né, como que funciona o processo de medição. Então, para você medir, basicamente, você precisa de três coisas, né, que eu estou chamando de elementos fundamentais aí. O primeiro elemento fundamental da medição é o método. Então, para você realizar a medição, você precisa utilizar um método. E os dois métodos que nós temos é chamado de método direto, né? Que quando a gente usa instrumentos, né? Então, você vai, por exemplo, usar uma régua para você medir um bloquinho, né? Você tem um bloquinho aqui que é o objeto, mensurando. E você tem uma régua, né? Aliás. Então, quando você encosta a régua no objeto, aquele resultado que você obtém ali é um resultado de medição direta, porque você vai ler, né, o instrumento te fornece lá uma escala, né, e o valor obtido ali, o resultado, né, ele é obtido por leitura direta, quer dizer, você é o operador, né, que vai ler, você tem um instrumento e tem um objeto que é o mensurando. Então, nesse caso aí, a gente chama isso de leitura direta, método direto. E o método indireto é quando você usa um modelo, ou então a gente pode chamar também de protótipo. É como se você tivesse primeiro que fabricar uma peça, por exemplo, e essa peça ela vai ser tomada de referência para você efetuar a medição das outras peças que você quer medir. Então é como se você tivesse um protótipo, né, um modelo intermediário que serve de referência para você tomar como base para você fazer a medição. Nesse caso, o instrumento também é utilizado, né? É claro, né? Mas acontece que a referência principal sua, ela não é necessariamente somente o instrumento, mas a peça que você está tomando de referência. Então, esse método aí de método indireto, muitas vezes ele é usado também dentro da indústria, em vários locais. Então, definir o método, aí nós vamos definir o quê? Qual que é o próximo elemento? É o tipo de instrumento
que nós vamos utilizar. E, já de antemão, eu queria dizer para vocês o seguinte, que o instrumento ele precisa estar aferido, ele tem que possuir uma aproximação que permita avaliar a grandeza. O que é a aproximação? Aproximação tem a ver com a escala do instrumento. Então, se você está medindo, por exemplo, com um instrumento que tem uma aproximação muito pequena, então o grau de precisão do resultado ele é maior, né? Igual, por exemplo, né? Se você vai medir lá, igual no medição de tempo, por exemplo, né? Você tem hora, minuto, segundo, não é isso? Mas você tem também subdivisão do segundo. Então, quer dizer o seguinte, que quando você trabalha com uma escala reduzida, que a gente chama de maior aproximação, você tem condição de obter resultados, né, bem menores, né? Quer dizer, você tem condição de enxergar resultados bem menores. Ao passo que se você, por exemplo, trabalhar com aproximação muito grande, você não consegue alcançar resultados pequenos, aí já fica mais no campo de resultados maiores. Por exemplo, se eu for usar uma régua, né, graduada lá em milímetros, eu não consigo medir partículas, né, muito pequenininhas, né? Então, o instrumento ele vai fornecer aí, de acordo com a sua escala, o grau de aproximação para cada necessidade que eu tenho, né? Para cada tipo de grandeza que eu vou avaliar e necessidade de medição que eu tenho. O outro elemento fundamental que é muito importante, e talvez seja o mais importante deles, é o operador, que eu estou chamando aqui da parte inteligente do processo. Então, o que, que precisa nesse caso aí? O operador não é qualquer pessoa, não é qualquer um. Ele é um profissional, né, que tem que ter conhecimento, habilidade, capacidade de análise e interpretação. É claro que existem instrumentos, por exemplo, que você não precisa ser especialista. Por exemplo, no caso de tempo, todo mundo sabe olhar as horas no relógio, não sabe? Então é mais fácil, né? Você não precisa ser especialista, você não precisa treinar muito. Agora, existem instrumentos, por exemplo, que são mais específicos. Então aí você vai precisar de um profissional aí altamente qualificado para realizar esse processo de medição. A habilidade, né, é fundamental aí. E outra coisa importante dentro do processo, que está ligado diretamente ao operador, é a capacidade de análise. E muitas vezes a pessoa ela sabe ler, sabe interpretar o instrumento, mas ele não consegue interpretar os dados. E não consegue correlacionar esses dados com o objetivo que ele tem pela frente, né, em termos de medição. Então, isso é muito importante. É a mesma coisa, por exemplo, né, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vai usar um micrômetro, por exemplo, para fazer leitura do diâmetro de uma peça. Nem todo mundo sabe ler micrômetro. E mais importante do que ler com micrômetro é interpretar o resultado. Então, isso aí precisa fazer parte aí do contexto aí do operador. Então, a gente já aprendeu que dentro do processo de medição nós temos 3 elementos fundamentais: o método, o instrumento e o operador, para a gente poder, então, realizar todo tipo de procedimento de medição. E aí, agora, a gente vai entender um pouquinho mais aqueles conceitos anteriores que eu tinha falado com vocês. Que eu falei que eu ia dar um exemplo, né? Tá vendo aí, Vandenberg? Olha aí. Guilherme, Yuri. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês aí, ó, para ficar mais fácil de entender. Nós temos aí, ó, o objeto, nós temos o instrumento e o operador. Nós temos os 3 elementos aí. Qual foi o resultado? O resultado, eu coloquei lá, ó, 70 milímetros. Então, esses 70 milímetros aí é a leitura que eu fiz. Eu trabalhei aí com o processo, com método direto. Quer dizer, leitura obtida diretamente a partir do instrumento utilizado. E aí, o que vai acontecer? Esse 70 milímetros aí, que é o resultado, agora fica fácil da gente entender. Olha, qual foi a unidade utilizada? Milímetro. Qual foi o sistema que nós usamos? Sistema métrico. Porque milímetro, né, faz parte do sistema métrico. Qual foi a medida obtida? 70, que é o valor numérico, que é a mensuração que eu fiz, né? Então, você tem o valor 70, é o número, né?
E qual que foi o padrão utilizado? O padrão metro. Então, o milímetro, ele é um submúltiplo do metro. Então, qual que é o padrão? O padrão é o metro, que é a unidade fundamental. Dentro desse processo aí, gente, nós temos o que nós chamamos de erro. Então, eu não vou comentar com vocês hoje a respeito de erro. Eu vou deixar isso para uma próxima aula, porque nós vamos ter uma aula específica só para tratar da questão do erro. Nós vamos estudar aí a teoria do erro. Nós vamos falar dos tipos de erros possíveis, mas dentro de um processo normal de medição, de uma forma bem elementar, você pode perceber que nós temos aí todos esses conceitos que foram falados anteriormente sendo aplicados. Você pode perceber, ó, objeto, instrumento e operador. Olha lá, método, instrumento, operador. Você está entendendo? Ó, medição direta, né? Aí nós temos o exemplo e aí nós temos a interpretação. Se eu perguntar para vocês o que é a unidade, você vai responder milímetro. Qual o sistema que foi usado? Métrico. Qual a medida obtida? 70. É claro que você vai falar 70 milímetros, né? Mas do ponto de vista numérico, é 70. Qual foi o padrão utilizado? Ah, nós tomamos como referência o metro. Alguma dúvida, gente? 70 seria a unidade, não é isso? De que foi da medição. Não, unidade é milímetro. Sim. Não, no Quanto... caso, dizendo assim, são 70 unidades de milímetro. Sim, 70 unidades de milímetro. O valor numérico expressa Isso, a isso. quantidade. Eu estou falando, chamando de medida, né? Mas é a quantidade que baseada na referência do metro, não é isso? Não, beleza. Porque a hora que a gente confunde a unidade, é justamente, eu acho que é por causa disso. Porque a Agora, numeração também é uma unidade. Aí você fica assim, a unidade. Quantas não, unidades? 70. Mas não. não. Unidade é o mm aí, ó, milímetro. Na verdade, a pergunta é quantas unidades é o número, Ah, tá. que é quantitativo. Agora, É, qual unidade? Aí você vai ter que dar o nome da unidade que usou, milímetro. beleza, é isso mesmo. Aqui, outra coisa importante aí que eu não falei, que vale a pena lembrar aí. Lembra que eu falei com vocês lá atrás sobre aproximação? Para esse instrumento que está na tela aí, que é uma régua, né? Uma régua graduada, a aproximação para nós aí seria a menor graduação que o instrumento oferece. No caso aí, seria 1 milímetro. Então, o alcance desse instrumento, ele só vai fornecer para mim, no máximo, 1 milímetro. Então, esse 1 milímetro eu chamo de aproximação. Tá bom? É bom falar sobre isso também, que é importante. Agora, gente, dentro do campo da medição, quando a gente vai fazer, por exemplo, o que a gente chama de controle metrológico, por exemplo, você vai pegar uma peça e vai fazer várias medições nela. Vamos supor que você vai medir a mesma peça no mesmo local várias vezes. Você está entendendo o que eu estou falando? Então é muito comum isso aí. Vamos supor que eu tenho um diâmetro, né? Eu tenho uma peça, digamos, né? Não sei se vocês estão vendo aí um vidrinho aqui, ó. Eu vou medir essa peça aqui, por exemplo, o diâmetro dela, ó. Mas eu posso medir aqui, eu posso medir aqui. Tá vendo, olha lá, ó? Eu posso medir aqui, eu posso fazer várias medições aqui com o mesmo instrumento na mesma peça. E aí eu vou obtendo vários resultados e vou anotando esse resultado. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que quando a gente vai fazer um controle metrológico, muitas vezes a gente precisa medir a peça em vários pontos várias vezes. E aí nós vamos ter que discutir, por exemplo, o conceito de precisão e de exatidão. Então, por exemplo, para poder explicar melhor isso aí, olha, observa esse desenho que está aí. No processo, na análise, a letra A, nós temos a precisão. Quantas medições foram feitas? Essa pintinha preta que está aí são a quantidade de vezes que a peça foi medida. Olha lá. Então, nós temos, né, a precisão, ela não existe, baixa precisão, e exatidão, também baixa exatidão. Isso aí é como se fosse um tiro ao alvo, né? Fazendo uma referência aí, ó, do sentido figurado, né? É como se você estivesse dando um tiro ao alvo, né? Então, nesse primeiro caso aí, na letra A,
nós não temos muita precisão e nem muita exatidão. Na letra B, a precisão nós temos, mas nós não temos exatidão. Por quê? Porque o amarelinho lá que era o alvo que a gente queria, tá certo? Mas como a gente mediu várias vezes e todas as medidas que nós obtivemos, o resultado ficou muito próximo, então a gente diz o seguinte, que a gente teve muita precisão e pouca exatidão, ou exatidão quase nenhuma. Na letra C, mudou um pouco, olha lá, tá vendo? Ó? A precisão nós não temos, tá vendo? Mas nós temos exatidão, por quê? Porque pelo menos um resultado ficou dentro do campo amarelo. Então houve o quê? Uma aproximação maior do grau de exatidão. E no último caso aí, que é a letra D, aí é a melhor situação, né? Então, nós temos boa precisão e temos também boa exatidão. Então, dentro do campo da metrologia, a gente trabalha muito com esses dois conceitos aí. Então, o que se busca na realidade, quando você vai, né, trabalhar e efetuar as medições, é que você consiga atingir, né, o resultado de acordo com a letra D, ou seja, boa precisão e boa exatidão. E para isso acontecer, nós temos que trabalhar o quê? O método, o instrumento e o operador. Então vai ser, né, todas as condições que envolvem o método, o instrumento e o operador é que vai dar para nós condições da gente alcançar boa precisão e boa exatidão. Alguma dúvida, gente? Não, pode seguir. Vamos lá. Então, outros fatores que influenciam na questão do processo de medição são os fatores referentes ao meio ambiente. Então, muitas vezes, né, quando a gente trabalha, por exemplo, na área, né, imagina lá na área, por exemplo, na oficina, no campo, né, por exemplo, as interferências externas elas são muito maiores no processo de medição. Então, você pode ver, por exemplo, que temperatura, umidade, né, vibração, oscilação, espaço, boa iluminação, limpeza, tudo isso influencia. Então, quando você vai fazer, por exemplo, uma medição dentro do laboratório, aí o que vai acontecer? Aí você tem condição de controlar melhor o ambiente. Então, você vai climatizar, você vai observar, por exemplo, as condições ambientais dentro do laboratório, né? Você vai, digamos assim, produzir condições ideais recomendadas pelas normas, né? Para você ter dentro do laboratório as condições que são padronizadas, né? Então, por exemplo, normalmente no laboratório de metrologia é considerado aí em torno de 20 graus Celsius, com variação mais ou menos de 1 grau permissível, né? Para você efetuar as medições. É claro que se eu fizer uma medição dentro de um laboratório, e depois eu vou lá fora e faço uma medição lá, vai dar resultado divergente. Mas dentro do laboratório, normalmente, quando eu faço os meus ensaios, né, eu faço os meus testes, principalmente na parte de controle dimensional, eu sei que eu preciso fazer esse controle aí, né, garantir as condições ambientais normalizadas para efetuar o meu trabalho, tá certo? Lembrando também que a aferição de instrumento ele faz parte, mas aí eu estou falando mais das condições ambientais, tá? Outras questões também que influenciam no processo de medição são esses aí, ó, né? Então, tranquilidade está relacionado com quem? Com o operador. Limpeza, cuidado, paciência, senso de responsabilidade, sensibilidade, finalidade da posição medida, né? Instrumento adequado, domínio do instrumento. Você vê que são coisas relacionadas, a maioria deles, tanto às condições de medição, mas também ao operador, que é aquela pessoa que está ali responsável. Por isso que eu falei lá atrás com vocês, né, que ele precisa ser uma pessoa que tenha conhecimento e domínio sobre esse tipo de serviço. Na realidade, nem todo mundo tem condição de se tornar um técnico em metrologia. Normalmente, algumas pessoas, por exemplo, até o perfil psicológico, né, da pessoa influencia.
Então, as habilidades aí, algumas habilidades natas também ajudam para chegar nesse profissional aí qualificado, né? Tá certo, pessoal? Sistema de Sim. medidas agora. Vamos falar um pouquinho de sistema de medidas. Então, nós sabemos, né, de acordo com as pesquisas nossas e o que já foi falado anteriormente, que nós temos basicamente dois sistemas de medidas em vigor, que é o sistema inglês, que ainda vigora, né, naqueles países lá que eu falei para vocês, mais nos Estados Unidos, né, e o sistema métrico, que é o sistema utilizado aí dentro do sistema SI, que é o sistema internacional. Então, o sistema métrico, por exemplo, que é o sistema mais utilizado hoje no mundo. Então, no caso do sistema de medidas inglesas, a polegada ela é a unidade fundamental aí. Tá? E no caso do sistema métrico, a unidade padrão é o metro, que nós já vimos. Nós já fizemos até, né, a definição dele. Vocês estão fazendo o trabalho aí também, fizeram o histórico do metro lá, e aí você já sabe. Mas então, o que que acontece, né? Nós vamos precisar, gente, trabalhar com os dois. Então, hoje, falar assim, vamos trabalhar só com o sistema métrico, não é possível, né? Então, ainda permanece a necessidade de se converter do sistema inglês, né, do inglês para o métrico, e vice-versa. Por que que acontece isso? Porque existem países ainda que utilizam esse sistema. Os Estados Unidos, por exemplo, é uma grande potência, né? Ele não abriu mão do sistema inglês. Quando o sistema métrico foi instituído, lá na década de 60, nós vimos isso, né? Os Estados Unidos já tinham o seu sistema já definido e eles não mudaram, né? Então continua. Então, como a gente precisa conversar, né, tecnologicamente com os países, existe a questão do comércio, existe a questão, né, assim, de importação e exportação de produtos. Então, os dois sistemas é, eles precisam conversar entre si. E aí a gente precisa conhecer a equivalência de um pelo outro. Então, no caso, né, para a gente começar a trabalhar nessa questão da equivalência, a gente precisa saber, por exemplo, né, partindo do sistema inglês, por exemplo, quanto que vale, né, cada valor. Então, a polegada, por exemplo, né, olha, eu tenho lá também o pé, né, que é uma outra unidade de medida inglesa, eu tenho a jarda, que é muito usada também, e tem a milha terrestre. Essas três aí, elas são usadas. É claro que existe uma tabela com mais valores, né? Com outros tipos de grandeza, mas essas daí são as principais. Então a gente começa na polegada, tá certo? Ó, polegada inglesa, e depois a gente vai, né, para o pé, jarda e milha. Então, um pé vale 12 polegadas, uma jarda, 3 pés, e uma milha terrestre, 1.760 jardas. Dá para converter aí, ó. Você pode, dentro do próprio sistema inglês, você pode converter, né? Então, você já tem a referência de um pelo outro. Aqui nós temos uma tabela com mais algumas grandezas, né? Nós temos ali a jarda, o pé, temos lá o nome, né? Temos a forma de escrever, né? A grandeza. E nós temos aí já uma equivalência no sistema métrico, tá vendo? Olha lá. Por exemplo, uma jarda equivale 0,9144 metros. Tá vendo ali, ó? Um pé, 0,3048 metros. Ou 3.048 metros, né? 3 décimos, né? Depois nós temos a polegada, que é esse INCH, a palavra inglesa, né? Inch, que significa polegada, ou in, que tem o símbolo também, como se fosse duas aspas, as aspas, né? Muito comum escrever assim também. E aí nós temos a milha, tem a milha náutica, né? Que é chamada de milha marítima também, que é um valor aproximado, né? Olha o que que o americano faz, né? 2 milhas, né? A milha terrestre tem um valor
e a milha marítima ou milha náutica tem outro valor. E assim vai. E tem equivalência no sistema métrico. Então, essas tabelinhas assim, gente, é muito usada. Lá embaixo, por exemplo, né, na unidade de volume, lá, ó, galão. Na unidade de massa, nós temos a libra, né? Tá vendo, ó? E aí tem os valores lá e a sua equivalência no sistema métrico. No caso no sistema de volume, na grandeza de volume, nós podemos trabalhar com litro ali, ó. 3,785 litros, que equivale a 1 galão. A libra, né, 453,6 gramas. E a onça, né, que é outro tipo de unidade de massa também muito usada no sistema inglês, que equivale a 28,35 gramas. Faltou a gramas aí, mas é grama, tá? Então, esses são algumas grandezas. Existe uma tabela muito mais completa do que essa, mas eu não trouxe todas, né? Mas é basicamente isso. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da leitura da medida em polegada, né? Eu queria que vocês prestassem bem atenção agora nessa parte aí, porque eu vou falar especificamente da divisão da polegada. E essa divisão aí, ela vai fazer falta para nós, né, esse conceito aí, quando a gente for trabalhar com os instrumentos. Porque nós temos ainda muitos instrumentos de medição que utilizam o sistema inglês. E aí a gente precisa tentar conhecer, né, como que é dividida a polegada, né? Ou seja, quais são as frações da polegada. Então a polegada normalmente ela é dividida da forma que está aí, olha. Então nós trabalhamos com esses números aí, olha, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, né? Então nós temos aí o fracionamento, né, dos valores da polegada. Então, por exemplo, se eu pegar uma polegada e usar a primeira divisão que está aí, que é o 2, então eu coloco uma polegada e divido por 2. O que eu vou ter? Meia polegada, né? Olha o que eu estou dizendo para vocês. Vandenberg, olha lá. Pode falar. Olha lá, meia polegada. Tá vendo, Guilherme? Ó, Yuri, pessoal todo aí, ó. Matheus. Eu estou falando isso aí, olha. Eu estou pegando as frações ordinárias da polegada e colocando no denominador. Tá vendo olha lá? Então, eu estou pegando uma polegada e dividindo por 2, por 4, por 8. Eu estou criando, na realidade, subdivisões da polegada. E qual que é o valor menor aí que nós temos? 1,128, olha lá. 1,128 avos de polegada. Que vai ser, no caso aí, para referência nossa, a menor fração que nós temos. Inclusive nos instrumentos que nós vamos usar, né, esse 1,128 aparece em alguns deles, principalmente no paquímetro, né? Então é importante você entender o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou pegando a polegada inteira, né? E escrevendo essa polegada inteira em forma de frações. Então aqui nós temos mais alguns exemplos, né? E o numerador tem que ficar ímpar. Grava isso aí, ó. Então, no caso, né, lá, os numeradores das frações devem ser números ímpares. E, no caso, né, se não for, você vai ter que simplificar. Então, tem um exemplo embaixo aí, olha. Por exemplo, 6 oitavos. Numerador par, o que você faz? Você simplifica. Aí você vai ter 3 quartos. Então, na realidade, você escreve 3 quartos por polegada. E não 6 oitavos. 6 oitavos precisa ser convertido. 8,64 avos. Mesma coisa. Você vai converter, você vai simplificar. Aí você vai chegar na fração primitiva, que é 1 oitavo. Vocês estão entendendo, gente? Certamente. Agora, outra coisa importante aqui é o seguinte: no sistema inglês, a gente não trabalha só com fração, não, entendeu? Então, para facilitar, né, o processo, porque muitas vezes o raciocínio que a gente faz usando fração, ele é mais complicado. Até para você analisar lá, você está trabalhando com as medidas lá no dia a dia, então a fração já é uma forma, para muitas pessoas, né, ela se torna um pouco difícil de interpretar. Aí o que eles fizeram? Eles criaram o sistema decimal. Então é como se a gente tivesse, por exemplo, a polegada decimal
E aí a gente também tem a polegada milesimal, e aí nós podemos dividir também mais ainda, mais vezes, né? E criar o milésimo e décimo de polegada. Como é que funciona isso? É do jeito que está aí na tela, ó. Então, por exemplo, 1 polegada e 3 milésimos. Olha lá como que escreve. Então, na realidade, você não vai colocar a vírgula, você vai colocar o ponto. Então, você coloca um ponto, aí vem 2 zeros, tá vendo? Olha lá. Aí você coloca o 3 e depois o sinal de polegada. Como é que você lê isso aí? 1 polegada e 3 milésimos. Na letra B, 1 polegada, 1247 décimo de milésimo. Por quê? Porque nós temos, depois do pontinho lá, ó, são 4 casas, né? Então, deu décimos de milésimo de polegada. Letra C. Olha bem, quando tem o zero na frente, você não precisa colocar o zero, não. Se quiser colocar, pode. Não é obrigatório, não. Então, ficaria ponto 725 polegadas. Como é que lê isso? 725 milésimo de polegada, né? Então, vocês estão entendendo, gente? Se você for fazer um teste na Certo. empresa, ó, você vai fazer um teste para estágio lá na empresa. Chegou lá, vai que o seu entrevistador lá te dá um instrumento para você ler, te dá uma peça para você medir. Vamos supor que você sabe medir, você conhece do instrumento, digamos que seja um paquímetro. Mas na hora que você for ler a medida, você lê errado. Por quê? Então a forma de ler. Ah, lê para mim em polegada. Aí você vai ler. Então você tem o procedimento correto de ler. E aí você tem que ir contando as casas decimais aí, ó. Né, ó, milésimo, décimo de milésimo. Tá vendo olha lá? Tem que tomar cuidado com isso aí. Se for uma casa só, é décimo. 2 casas é centésimo. 3 casas é milésimo. 4 casas, décimo de milésimo. 5 casas, centésimo de milésimo. 6 casas, milésimo de milésimo. Depois vem milionésimo e aí vai. Mas aí não chega, É não igual, chega é a... igual o esquema do relógio do tempo. Exatamente. Então, o linguajar técnico, ele precisa ser incorporado por vocês, entendeu? E a gente precisa adquirir essa comunicação técnica aí, que isso faz diferença, tá? Aqui nós temos até um exemplo, olha, tá vendo? Eu acabei de falar para vocês aí, olha, com 6 casas decimais aí, ó, depois do pontinho lá. Então, o que é que você vai ter aí? Micropolegada. São 6 casas, né? Micro, né? Aí você escreve lá M inch. É a abreviatura, significa a unidade padrão aí. Na realidade, você tem uma equivalência aí, tá vendo? Ó? Ou você escreve com esses zeros todos aí, ou você coloca o 1, né? E escreve a unidade correspondente, como se fosse o submúltiplo aí da polegada. Depois eu vou mandar para vocês uma tabelinha mostrando todos esses submúltiplos aí da polegada, tá? E lá nas nossas apostilas também tem, lá no nosso portal, já existe uma apostila lá mostrando, né, essas divisões aí. Vocês estão percebendo que eu estou começando a estudar o sistema inglês primeiro, para depois chegar no sistema métrico, para depois a gente fazer a relação entre eles. Então, no caso agora de fazendo a equivalência do sistema inglês para o sistema métrico, nós temos que, né, a polegada aí, por exemplo, ó, tá vendo? Ó, ela equivale a 25,4 milímetros. Essa é a referência padrão, né? Lembra do dedo lá? Aqui, ó, o dedo, ó, polegada aqui. Então, foi padronizado. Da mesma forma que o metro foi padronizado, os países de medidas inglesas, eles também padronizaram a polegada e definiram como esse valor é de equivalência de 25,4, que é o valor que a gente utiliza. E aí, se a gente começar a querer converter de um sistema para outro, vamos supor que eu quero sair do sistema inglês e quero chegar no sistema métrico. O que vai acontecer? Vamos lá. 2 polegadas, por exemplo. O que você vai fazer? Você vai multiplicar.
Não é isso, Yuri? Olha aí. Se eu tenho 3/8 de polegada fracionária e eu quero converter para milímetro, o que eu estou fazendo então na realidade? Eu estou saindo do sistema inglês e quero chegar no sistema métrico. Só que eu quero que a minha unidade seja em milímetro, no sistema métrico. Mas a minha medida, né, de partida, que é o 3/8, ela está em polegada fracionária. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 3/8 e multiplicar por 25,4. Depois eu faço a divisão. 76,2 por 8, resultado, 9 polegadas inteira e 525, aliás, desculpe, errei aqui, 9,525 milímetros, né? Seria a leitura, né? Em cima nós temos 2 polegadas inteiras, aí já não teve problema, né? Polegada inteira, você já multiplica direto. Gente, nós vamos fazer depois alguns exercícios, tem umas listas aí que eu já passei para vocês treinarem, tá certo? É importante fazer isso aí, porque lá na frente, o que vai acontecer? Nós vamos pegar o instrumento e aí nós vamos ler o instrumento. Então, lá no instrumento vai aparecer também, né? Então, você tem que aprender a converter e aprender a ler o instrumento de forma direta para enxergar a medida, tanto em polegada quanto em milímetro, de forma instantânea, né? Então, na hora que você pega o instrumento e olha para ele, se ele tiver em polegada, você já lê em polegada. Seja fracionária, seja decimal, centesimal ou milesimal, o que for, né? Então, nós temos que aprender a fazer nessas conversões, lembrar do 128, que eu mostrei para vocês lá atrás. Não esqueça do 128, ó. Tá aqui, ó. Ele aí, ó. 1/128 avos de polegada, que é a fração, né? E essa fração, como eu disse, vai aparecer no instrumento. Tá certo, ó? Então tá aí, ó, o 128. Lembrando, né, que o numerador tem que ser inteiro. Se não for inteiro, tem que arredondar. Aí outro exemplo, ó. Agora eu estou fazendo o quê? Estou fazendo o contrário agora. Primeiro eu fui de polegada fracionária para milímetro. Agora é o contrário, de milímetro a polegada fracionária. Como é que faz? Então, o valor, né? Olha lá, 3,175 milímetros dá quantas polegadas fracionária? Você vai pegar o valor que você está querendo converter, você vai dividir por 25,4, depois você vai multiplicar por 128, vai pôr uma linha, um traço aí, pôr um 128 embaixo. Por que você vai fazer isso aí? Porque você está querendo chegar com o resultado em polegada, né? Então, você vai primeiro fazer o arredondamento, vai arredondar para 16, né? Tá vendo lá? Vai ficar 16, 128 avos, e aí você começa a simplificar, até chegar na fração primitiva. Qual que é ela? 1/8 de polegada. Então, aquela medida lá atrás, olha, o 3,175, no caso em milímetro, equivale a 1/8 de polegada. Só que aí, no caso, é a polegada fracionária. Outro exemplo. Aí, Vandenberg, olha aí em cima, aí, ó. Olha o 99 aí, o que aconteceu, tá vendo, ó? Você pegou lá o 19,8 milímetros, dividiu, né, por 25,4, multiplicou por 128 e dividiu por 128. Então, você coloca 128 no numerador e repete o 128 no denominador. Para que isso? Para manter, para não alterar o resultado. Então, o 128 ele entra em cima e embaixo, né, na armação aí da continha aí. Quando você resolve o que está dentro do parênteses e multiplica por 128, vai dar 99,77. Aí eu tinha falado para vocês ainda há pouco que precisa arredondar. Então você vai arredondar para cima, para o valor mais próximo, que é 100. Mas aí 100 é par. E aí o que você tem que fazer? Você tem que simplificar. Então, simplificando, você vai chegar na fração primitiva 25,32 avos. Só um minuto, gente, só um minutinho aqui. Mexer na porta aqui. Vocês têm dúvida
nesse processo de conversão aí, ou não? Vocês entenderam o que foi feito aí? Sim, mas isso aí aprender isso aí é só na atividade mesmo, não tem jeito não. Tem que treinar, né? Tem que treinar. Exato. Eu já fiz isso aí já na época de curso de operador. Eu não lembro basicamente de nada. Ainda mais polegada, é o pior que tem. Pois é. Mas aí, o que acontece? Esse procedimento aí, ele é repetitivo, entendeu? Então, se você fazer para um e fazer para outro, você vai treinando. Pega a lista de exercícios que está lá, tem uma lista lá que eu deixei para vocês fazerem isso aí, para você treinar. Tá bom, gente? Agora, nós vamos pegar a polegada fracionária e passar para milímetro. Olha lá. Só que a polegada aí, ela está na forma mista. Então, você tem lá, ó, 3 inteiros, não é isso? Olha lá, e 5 oitavos, né? Então, você vai transformar da seguinte forma. Primeiro, você pega a parte inteira. Tem várias maneiras de fazer isso aí. Eu, particularmente, gosto de fazer o seguinte. Eu pego a parte inteira e multiplico por 25,4. E aí eu já separo, né, o resultado da parte inteira, que é as 3 polegadas, que vai dar 92,075 milímetros. Depois eu pego o meu 5 oitavos, que está em polegada, e aplico aquele mesmo procedimento anterior lá. Então, nesse procedimento anterior, você vai transformar o 3 oitavos em milímetro. E depois você vai somar. Não é verdade? Essa é uma forma de fazer. Outra forma de fazer é você pegar o 8 da fração, multiplicar por 3 e somar com 5. E aí vai dar 29, não vai? E vai ficar 29 sobre 8. Né? E aí você faz o cálculo normalmente. E aí você chega aí no resultado. Tá certo? Então o resultado vai dar 92,075. Tá? Então ou você pega a forma mista, separa o 3, calcula separado, converte o 5 oitavos e soma, ou então você passa a fração mista para a fração imprópria, que vai ficar 29 sobre 8, né? E aí você calcula direto, multiplicando por 25,4. Também dá o mesmo resultado. Outro procedimento interessante é esse aí, ó, polegada milesimal em milímetros. Então, o que está acontecendo? Você está no sistema inglês, só que a sua medida ela está em polegada milesimal. E você quer converter para o sistema métrico. E quer que a resposta saia em milímetro. O que você vai fazer? Você vai só multiplicar. Você já sabe que uma polegada equivale a 25,4 milímetros. Então, você vai pegar o seu valor, né, em polegada milesimal e vai multiplicar por 25,4. Então, nós temos aí, olha, são 2 exemplos aí, ó. Esse exemplo de baixo aí, olha, 0,15625 polegadas vezes 25,4. Então, você vai ter o resultado em milímetro. Milímetro em polegada ordinária. A palavra ordinária significa fração, tá? Né? Então, vamos lá. Basta multiplicar o valor em milímetro por 5,04. Que 5,04 é esse? Esse 5,04 é como se chamar de regra prática. Ele é obtido dividindo 128, que é aquela menor fração que está lá, que eu mostrei para vocês anteriormente, pelo valor de 1 polegada. Então, para que serve isso aí? É para você fazer a conta direta, para você não ficar dando voltinha. Então, o resultado de 128 por 25,4 vai dar 5,03937. Você vai arredondar para 5,04. Como é que funciona isso? Tem um exemplo na frente aí, ó. Então, na regra prática, o que eu estou fazendo? Ó, eu estou pegando um valor em milímetro e convertendo ele para polegada, mas eu quero que o resultado saia em fração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu valor, que é o 12,07, aliás, 12,7 milímetros, vezes o 5,04 e coloco 128 no denominador. Faço o arredondamento, eu vou multiplicar 12,7 por 5,04, que vai dar um valor quase 64. Eu arredondo para 64.
mantenho o 128 no denominador e faço a simplificação. O meu resultado final vai ser meia polegada. Né? Você pode ver que meia polegada, no sistema em inglês fracionário, equivale ao 12,7 milímetros, né? Embaixo, na letra B, outro exemplo. 19,8 milímetros, multiplica por 5,04 na regra prática, né? E mantém o 128 no denominador. Fazendo arredondamento, depois simplificando, resultado final nós temos 25,32 avos de polegada. Ô, gente, tem que fazer exercício, tem que treinar, tá certo? Senão não aprende não, tá? Aqui nós temos um outro exemplo, tá vendo, ó? E aí é interessante, ó, polegada milesimal para polegada fracionária. O que é isso? Eu já estou no sistema inglês, esse 0,3125 está no sistema inglês. E aí, como é que eu faço para transformar em fração? Eu posso voltar lá atrás e escolher uma das frações que eu tenho lá. Normalmente a gente pega a maior. Ou você pega o 32, você pega o 64 ou o 128. Nesse caso, ele pegou o 32, tá vendo? E aí ele colocou 32 em cima e 32 embaixo. Fez as continhas, né? E aí você vai chegar no resultado lá, ó. Aí não obteve o resultado, não, porque teria que fazer a conta, né? Multiplicar 0,3125 vezes 32, achar o valor, arredondar e depois ir simplificando até chegar no resultado. Se você fizer aí, você vai achar o resultado. Então, é muito interessante essa questão de você estar no sistema inglês e chegar no sistema métrico, né? Normalmente a gente trabalha muito com milímetro e polegada. Na parte dos instrumentos, mesma coisa, né? Nós temos aí vários instrumentos, né, que utilizam o sistema inglês: paquímetro, micrômetro, relógio comparador, goniômetro e micro. Tem uma série de instrumentos que usa escala no sistema inglês e também no sistema métrico. Então é importante a gente entender essa equivalência. Lembrando que o sistema inglês não é só para medidas de distância, não, né? Nós temos também para massa, para, né, medida, por exemplo, de volume, pressão, e aí vai. Então, a equivalência, hoje, por exemplo, eu estou falando só de distância, né? De comprimento, essa coisa toda. Mas nós temos também conversão que acontece nos outros tipos de grandeza. Para finalizar a nossa aula, nós estamos quase terminando, né? Nós temos aí uma escalazinha de equivalência. Observa aí para vocês verem, ó. 0 polegada, 1 polegada inteira. Se você fizer o fracionamento na forma fracionária, então você vai ter, né, 1/4 polegada, meia polegada, 3/4. É uma maneira de escrever, né? Você vai escrever a fração, né? A gente está chamando de forma fracionária. Mas nós também podemos escrever nessa forma aí, ó, que é a forma milesimal. Você pode ver que se você voltar lá atrás, ó, 1/4, né, lá, meia polegada e 3/4 estão aí, tá vendo? É a forma milesimal de escrever. E nós podemos também escrever no sistema métrico da mesma forma. Esse 6,35 nada mais é do que esse ponto 25 aí, ó, e que equivale também a 1/4 lá, e assim por diante. Se você colocar essas três escalas uma em cima da outra assim, elas têm uma equivalência, porque tudo isso aí equivale ao quê? A polegada lá. 1 polegada inteira, 25,4 milímetros, né? Então, gente, vamos estudar isso aí, tá certo? Pega essa mesma aula de novo, eu vou estar publicando ela no YouTube depois para vocês. Pega a sua apostila, dá uma lida, faça a lista de exercícios, tá certo? Lá no portal nosso tem a apostila que explica isso. E eu vou deixar também videoaulas para vocês assistirem, como atividade assíncrona, para reforçar o que eu expliquei hoje para vocês. Semana que vem, avaliação. Eu vou enviar o link para vocês por e-mail. Vocês vão receber o link. Vocês vão ter o tempo de prova, né? O tempo do link. Como eu expliquei no início, tempo do link. Eu vou dar o tempo do link para vocês de 24 horas. Mas o tempo de prova é o seguinte: na hora que você entrar na plataforma para fazer a prova, você vai ter o tempo para você fazer a prova.
Você não vai poder fechar a plataforma, mexer com outra coisa, depois voltar e terminar, não. Você tem que pegar e fazer. Entendeu? O povo já está ciente disso aí já. Então tá bom. Pessoal, alguma dúvida? Não, tranquilo. Ó, semana que vem, tá? As datas estão lá no portal. Fica atento aí, ó, pra você não comer mosca, tá? Então, as duas avaliações semana que vem. E se tiver Beleza. alguma dúvida no processo aí, até no dia da prova, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, é só perguntar lá no grupo de vocês, lá no WhatsApp, que eu respondo. A prova você falou a data, que data que é mesmo que vai ser? Vou disponibilizar no dia 23. Ah, tá, beleza. Aí vocês vão ter até dia 24 para fazer. Ok? Como é que é? No dia 23, dia 24? O link, as datas estão lá no portal, tá certo? Certo, certo. Tanto para empreendedorismo quanto para metrologia. Então, eu vou liberar o link para vocês. Eu vou mandar uma mensagem por e-mail, vai cair no correio eletrônico de cada um e vai ter um botãozinho para você clicar e aí a prova vai aparecer para você. Você vai ter que estar com a internet bacana, para funcionando direitinho. E Não, aí você vai. Oi? eu digo assim, você falou dia 24 para o dia 25, vai ser. Porque você vai abrir o link? Não. Veja bem, a prova vai ser semana que vem, no dia Ah, 23, gente. Dia 23 dá que dia, hein? Olha aí. vai dar no. Deixa eu ver aqui. 23 agora é sábado. Não, Sábado. peraí. Então, peraí. Então tá errado. Não é 20... Por isso que eu estava perguntando. Não, é 26. Desculpa aí. Desculpa, tá? Comi mosca aqui. Não, beleza. Não sei por que eu tô pensando no dia 23. Vai ser dia 26. Então você vai, dia 26 vai cair uma mensagem para você, tá bom? A partir de meio-dia, você chegar lá, abrir o seu correio eletrônico lá a partir de meio-dia, já vai aparecer uma mensagem lá, ó, prova tá aqui. Aí você vai escolher o horário de fazer. Ah, vou Não, fazer à não, noite. beleza, fechou. Isso que eu estava querendo Ah, vou saber. fazer no outro dia de manhã. Aí é com você, tá certo? Beleza, eu vou sair aqui. Boa Tem noite. gente, aqui só um detalhe, só um rapidinho aqui. Tem gente que deixa para fazer em cima da hora e não dá conta, entendeu? Com 10 minutos você não faz a prova. Entendeu? Então é isso. Um abraço aí, fique com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais, gente.